que eu, junto com um amigo meu, nos anos 77, para ser preciso, começamos a ensaiar durante 3 anos para fazer um espetáculo onde a pessoa que estivesse assistindo o espetáculo tivesse uma pequena noção de como seria um show dos Beatles. Infelizmente, os Beatles nunca vieram para a América do Sul. E a gente queria fazer um espetáculo onde a gente pudesse retratar com maior detalhes tudo que foi a trajetória desse famoso, acredito que é o maior famoso grupo de todos os tempos, né? A primeira vez que eu assisti um show do Beatles Forever, falei, não é possível, sabe? Aquilo que na minha cabeça estava como um som, se tornou realidade ali na hora, sabe? Porque teve o visual, todo aquele visual. Foi o primeiro espetáculo teatral que teve, assim, nesse sentido no Brasil. Forever é uma banda que é musical teatral, na verdade. E, assim, vem falar a história de como foi um show dos Beatles ao vivo, como foi a história dos Beatles. Foi a primeira banda cover do Brasil, não só de cover específico, mas de cover em todos os aspectos. A ideia foi em 1976, com o Celso Anieri e o Marcos Rampazzo, que está até hoje interpretando o George Harrison. E aí, nesse tempo, até 1980, os preparativos das pesquisas, né, aquisição dos instrumentos, das roupas, o primeiro espetáculo foi em 1980, aqui em São Paulo. E de lá para cá, é uma banda que vem sempre contando a história dos Beatles com a maior fidelidade possível, né, aos detalhes, tanto na parte musical quanto na parte do cenário mesmo, de adereço. Na parte cênica, tem também essa preocupação de fazer tudo e para levar o público como se estivesse, né, na época. Então tem um telão, tem toda a iluminação, o teatro cria aquele clima, o ambiente, né, para a gente transportar as pessoas para a época que os Beatles estavam tocando mesmo. Na realidade, eu seria injusto se eu dissesse que tudo isso foi ideia minha, porque na Broadway, em 1970, se não me engano, foi em 76, existe um espetáculo em Nova York chamado Beatlemania. E esse rapaz que tocava o baixo da minha banda, que era o Celso, ele foi para os Estados Unidos, que ele mexia muito com coleções, ele era o estilista de moda e músico também. E ele viu esse show. Aí ele voltou com um disco e com o prospecto do show. E falou, vamos montar esse show aqui no Brasil. O Beatles Forever, na verdade, foi assim um acontecimento na minha vida que eu faço parte desde o início, mas não como músico.
e sim como roadie, que eu tinha 13 anos na época que eles tiveram essa ideia. E eu acabei tomando isso como parte da minha vida realmente, porque hoje eu me dedico totalmente a isso. Eu sou quem faz a produção executiva e tal. Então, quer dizer, eu já sempre gostei de Beatles, né? Agora, o Beatles Forever foi uma porta muito grande que se abriu nesse sentido para mim. Então, depois de muito tempo trabalhando como roadie, eu acabei aprendendo a tocar bateria e tal, e passei a ser o Ringo Starr, né? E pediu duas encrencas pra gente. Uma música em alemão. Uma foi o You Know My Name e a outra foi o Come Give Me Diner Hand, que é o I Wanna Hold Your Hand em alemão. É verdade. E o pessoal pode vir pedir a música que quiser, a gente vai tocar aqui ao vivo. O Ringo teve o Vitor Bonesso, que trabalha na Rádio Brasil 2000, depois teve um outro rapaz loirinho, a gente chamava ele de Carneiro, porque ele tinha o cabelo dourado, tinha uma estilinho, queria pôr a peruca, era um inferno. John Lennon, nossa, teve um monte. Quer dizer, então, na realidade, quando o Beatles Forever surgiu, tinha o Celso, tinha eu, tinha o Vitor Bonesso e tinha o Ronaldo Páscoa, que foi depois tocar com a Rita Lee. Esses 4 caras, na realidade, eles têm muita importância porque eles fizeram a coisa acontecer, entendeu? Porque isso aí, em 1980, todo mundo achava impossível fazer uma coisa desse tipo. E o Ronaldo mesmo ajudou muito a gente a fazer os arranjos das orquestrações, porque naquela época não existia um teclado que faz som de cordas, som de metais como existe hoje, esses teclados digitais. Fizemos esses playbacks, aí a gente soltava os playbacks num gravador profissional, aquelas fitas grandes que nem tem em estúdio de gravação, inclusive eu tenho um até hoje. Então era sincado com a caixa da bateria, o playback para dar certo, era uma loucura, entende? Aí depois, quando a gente resolveu não usar mais aqueles playbacks, que a gente estava tocando no circo voador, no meio daquela parte do Odin Life a fita quebrou. E foi uma loucura, o pessoal achava que a gente estava dublando tudo, e o pessoal viu que a gente tocava também. E graças a Deus agora com a tecnologia, com esses teclados modernos, a gente pode fazer uma coisa desse tipo, né? Mas não tem essa de escolher assim, entendeu? Como hoje, por exemplo, no caso, o Ricardo, esse Ricardo que hoje é o baixista, ele entrou para substituir o René Zayon, que era o Paul, que ele ficou com problema nas cordas vocais. E ele era roadie da gente. E ele tocava num conjunto chamado Beat Kids. Inclusive a faixa de idade dele, ele tem acho que 24 anos, quer dizer, eu tenho o dobro da idade dele, né? Mas ele é um cara muito competente, assim, um cara novinho, mas, quer dizer, não tem essa muito de escolher, assim, a gente, é mais ou menos assim, uma coisa que a gente vai catando a dedo, assim, né? Eu entrei na banda há pouco tempo agora, tem acho que 2 anos, mas participei desde 2001, no meio, né, como se fosse produtor ou uma coisa assim, né? Mas estava sempre com eles, com a banda. Eu desde criança sempre tive contato com música e com os Beatles. Já fiz alguns trabalhos com Beatles, então para mim foi meio que normal, assim, não teve muita dificuldade não. Foi até, quando me chamaram, foi até por causa disso, né? Porque eu saber o repertório, conhecer as músicas, saber tocar, saber cantar, então foi meio fácil, por esse sentido. Eu comecei na banda porque a banda tinha um projeto que se chama Rock in History, que ainda a gente faz até hoje, que eles tiveram a ideia de não contar a história só dos Beatles, mas contar a história do rock desde os anos 50. E aí estavam procurando mais uma pessoa para compor o grupo aí. Então eu fui convidado para cantar e tocar guitarra nesse projeto do Rock in History. E passando um tempo, mais ou menos 1 ano, surgiu a oportunidade de fazer o John Lennon com o Beatles Forever mesmo, né? E aí eles me convidaram e aceitei, né, logo de cara, que é sempre legal, né? Não é sempre que parece um convite para você apresentar John Lennon, né? Na verdade é interessante isso, né? Por quê? Porque o pessoal, eles vêm assistir como se eles fossem assistir os Beatles ao vivo. E a gente faz, né, em reconhecimento a isso, a gente faz com que isso se torne um pouco realidade, né?